Eu quero introduzir hoje, a minha palavra de hoje, ela está baseada em Atos capítulo 2. Então eu quero começar esse mês de busca do Espírito Santo, falando um pouco a respeito de algo que eu creio que é significante, que é relevante e que é importante. O tema da minha mensagem hoje, ele é bem sugestivo, como uma igreja vence em meio à adversidade. Fala comigo, como a igreja vence em meio à adversidade. Atos, capítulo de número 2. A partir do verso 42. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos. Pai, obrigado pela Tua palavra e pela experiência tão preciosa da igreja primitiva. Pai, nós entendemos que aqui estão algumas orientações a respeito de uma igreja cheia do Espírito. Entendemos que aqui estão as orientações e as bases doutrinárias da igreja mãe, da igreja, que foi a igreja implantada pelos apóstolos de Jesus, Pai, do qual somos filhos. E queremos, ó Deus, durante esta ministração, bem como durante este mês, buscar nas verdades da Tua palavra, orientações preciosas, para que possamos experimentar este avivamento, Pai, profetizado por Joel, liberado na igreja primitiva e presente nos dias de hoje. Queremos, como igreja no Brasil, de uma maneira especial, como a Igreja Verdade e Vida, Pai, experimentar uma descida diferenciada do Espírito Santo. Queremos ser tocados por esse Espírito que está sobre nós, que já existe entre nós, que já está dentro de nós, mas que também está nesse ambiente. E queremos abrir o nosso espírito para ser sensíveis a essa doce presença do Espírito. Queremos que todo impedimento à ação do Espírito no nosso meio seja tirado na autoridade do nome de Jesus. Todo sofisma, todas as fortalezas da alma seja quebrado em nome de Jesus. Toda religiosidade, todo ensino errado seja quebrado na autoridade do nome de Jesus. E que, ó Deus, sejamos afetados por essa doce presença que já está entre nós. E que ela possa, ó Deus, impactar a nossa vida e transformar a nossa igreja em o nome de Jesus. Amém. Diga assim, eu quero. Diga assim, eu desejo um toque especial do Espírito Santo. Amém, queridos? Como a igreja primitiva prevaleceu em meio à adversidade. Quando a gente lê essa história a respeito da igreja primitiva, a gente fica bastante entusiasmado com as experiências vividas, com o número de pessoas convertidas. Mas quando você olha por dentro da história da igreja primitiva, você vai perceber
que esse empoderamento, que esse avivamento, que essa descida do Espírito Santo, ela era necessária, era uma condição, era quase que imprescindível para que essa igreja prevalecesse, para que essa igreja vencesse em meio às dificuldades que viriam a partir da descida do Espírito Santo. A gente olha a descida do Espírito Santo e deseja a descida do Espírito Santo, porque ela traz muitos benefícios, e eu quero isso para a minha vida. Eu quero ver milagres no nosso meio, diga amém. Eu quero ver a presença do Espírito convertendo pessoas em multidão, diga amém. Eu creio nisso, eu creio que o avivamento, ele vai produzir. Eu conheço histórias de avivamento incríveis. Há um livro sobre a história dos avivamentos, onde pessoas, pegam a história do avivamento da Rua Azusa, uma coisa tão extraordinária, no início de 1900, 1905, 1906, nos Estados Unidos, onde a coisa era tão forte, a presença era tão forte, que as pessoas passavam na rua. E elas eram impactadas pela presença do Espírito, caíam, entravam na igreja, eram atraídos, havia um imã do Espírito dentro daquela igreja. Você pega os avivamentos que foram posteriores, possivelmente os pregadores vão falar muito sobre algumas histórias, eu particularmente, quando for pregar sobre isso à noite, vou citar alguns exemplos preciosos, sabe, de lugar onde a presença de Deus veio, fruto da oração, da busca intensa do Senhor, e aquele lugar foi transformado. Os legumes eram monstruosos, sabe, lugares onde a terra era uma terra infrutífera, se tornou uma terra frutífera, se tornou referência, lugar onde as cadeias foram fechadas, lugar onde pessoas foram convertidas, onde a cidade foi transformada. Eu creio nisso. Você tem na Bíblia a cidade de Samaria, ela é transformada. Filipe chega lá e começa um avivamento tão extraordinário em Atos capítulo 11, que a Bíblia diz que esse avivamento produziu alegria na cidade. Não era alegria nas pessoas, na cidade. A cidade foi transformada. Eu creio num avivamento que ele começa por uma pessoa, ela toca uma pessoa, ela muda o ambiente de uma igreja, ela toca o coletivo e ela opera na cidade. Eu creio nisso. Está na Bíblia, está na história. E eu vivo isso, eu espero isso, eu quero isso, eu desejo isso. Ser tocado de uma maneira especial por esse Espírito. Deixa eu falar algo para você. Sabe, há uma corrente teológica que fala assim, não tem que descer, Espírito não tem que descer, ele já está entre nós. Eu concordo. Está escrito. Quando nós fomos batizados, quando nós recebemos o Espírito dentro de nós. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre um toque, uma visitação especial do Espírito. Eu estou falando não desse Espírito que habita dentro de nós, que é o nosso norte, que é a nossa placa amarela, cuidado, que é aquele que nos ajuda. Eu estou falando de um revestimento especial, não somente de um Espírito que está dentro de nós, mas um Espírito que nos domina, um Espírito que faz diferença na nossa vida. Eu estou falando sobre uma descida, sobre um toque que transforma, sabe, que me vence, um toque do Espírito que vai fazer eu ser diferente, que vai fazer eu ser melhor. Não é só o Espírito que está dentro de mim que me leva para o céu, é o Espírito que vai me tornar melhor nos meus relacionamentos, vai me tornar melhor como homem, vai me tornar melhor como pai, vai me tornar melhor como marido, vai me tornar melhor como pastor, vai me tornar melhor como profissional. É esse Espírito, é essa visitação, é esse toque, esse enchimento. Não é ter o Espírito, é andar no Espírito, não é isso. Não é só ter o Espírito, não é só receber o Espírito, mas é deixar o Espírito caminhar passo a passo, passo a passo, passo a passo. É isso que eu busco. Então, por favor, teólogos de plantão, não vem me condenar. O Espírito já desceu, já aconteceu. Não, faz de novo, Senhor, é isso que eu quero, faz de novo. Aquilo que foi profetizado de Joel, aconteceu em Atos capítulo 2. E nós somos reflexo disso. Mas nós não experimentamos a plenitude disso. E é sobre essa plenitude. Então, por favor, sabe, os teólogos de plantão, por favor, em nome de Jesus, não quero que você seja juiz, senão você não vai receber nada. Ou você começa esse mês de consagração com o teu peito rasgado, com a tua teologia do lado, e abre para Deus te tocar. Se você não quer usar a expressão, o Espírito abriu, o céu não vai se abrir, porque o céu já se abriu. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, chega! Discussões banais, teólogas, tentando ficar discutindo, sabe, pelo em ovo. Pelo amor de Deus, não é isso que eu vim fazer aqui.
E se você vier começar a condenar cada palavrinha colocada, uma avivação, não é isso que eu quero. Eu quero o peito aberto, eu quero o coração aberto. Espírito Santo, eu não sei o que o Senhor precisa, se é descer, se é encher, se é andar. Eu quero, só isso. É só isso que eu quero. E eu não quero ficar tendo que administrar depois. Não, o pastor falou isso, o pastor falou aquilo. Não, eu quero dizer uma coisa para você. Eu estou decidido a viver a plenitude do Espírito. Se ele vai descer, se ele vai descer de novo, se ele não vai descer, se ele vai me encher. Eu sei que eu quero andar com ele, eu quero ser cheio dele. É isso que eu quero. Eu não quero saber se é avivamento. Avivamento não é barulho, mas se tem que ter barulho no avivamento, tenha. Gente, eu quero fazer um clamor para você. Rasga teu peito. Abre teu espírito. Chega de ficar julgando o espírito. Você não foi feito juiz. Enquanto você for o professor, o mestre do espírito, você vai perder muito do que ele quer fazer. Quando você vê esse texto de Atos capítulo 2, você vai perceber que uma das coisas que me chama a atenção é que, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, cada um foi cheio da sua própria língua. A Bíblia diz, entretanto, outros. A minha preocupação é sempre com os outros. Você vai ver lá, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio, e cada um foi cheio do Espírito, e todos foram cheios do Espírito. Aí na frente diz assim, entretanto, outros julgaram. Outros, ei, pelo amor de Deus, eu não quero que você seja outros. Eu não quero que você fique, tá bêbado, isso não está na teologia, isso não está. Não. Por favor, não estou falando para você não julgar a palavra. Preguei domingo passado sobre ser bereano. Não é isso que eu estou falando. Eu declaro que nós seremos cheios do Espírito Santo. E eu declaro que ele vai vencer todas as barreiras que nos impedem de experimentar isso. Seja mental, intelectual, emocional. Eu declaro que toda construção errada a respeito da descida do Espírito Santo, porque os caminhos do Senhor não são os seus, nem são os meus. O modo operante de Deus não é da sua forma, não é do teu jeito, é do jeito dele. Enquanto nós tentarmos administrar o Espírito Santo, nós não vamos viver a plenitude do que ele tem. Nesse mês nós não viemos aqui buscar o Espírito Santo somente porque nós queremos milagre, mas porque também queremos milagres. Nós não viemos buscar um avivamento porque nós queremos uma igreja madura, mas também amadurece uma igreja. Nós vamos buscar em Deus o que Ele tem para esses dias na nossa vida, para a nossa igreja. Hoje de manhã, eu viajei ontem, cheguei muito tarde, não consegui estar aqui às 6 horas da manhã. Embora tenha desejado fazer, botei até o relógio para tocar, eu não consegui, não tive força. Foi um final de semana muito intenso, eu estava em Belo Horizonte. Eu voltei muito tarde, preguei o dia inteiro ontem, preguei de manhã, preguei de tarde, preguei no início da noite. E eu não tive físico para poder acordar às 6 da manhã hoje. Mas eu fui fazer minha oração em casa, quando o relógio tocou. Eu falei, Deus, me vence. Vence o Djalma que eu construí. E que prevaleça o Djalma que o Senhor construiu. Me vence. Me vence. Eu não quero terminar esse mês. Eu, Djalma, não quero terminar esse mês da mesma maneira que eu comecei esse mês. É uma decisão minha. Para a minha vida. Porque os pensamentos de Deus são melhores do que meus pensamentos a meu respeito.
Os caminhos deles são mais elevados que o meu caminho. Quando eu olho esse texto de Atos capítulo 2, eu vejo que essa igreja foi cheia do Espírito Santo. Não só porque isso precisava produzir transformação neles e na sociedade, mas uma das coisas que eu vejo com muita clareza, e o texto deixa claro, a partir do capítulo 2, nós estamos fazendo um estudo sobre Atos aqui na igreja, com os pastores de tempo integral e ministros, toda terça-feira de manhã, é que a partir da descida do Espírito Santo, juntamente com isso, também veio uma grande tribulação. Veio uma grande perseguição. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer conosco, mas eu estou dizendo que a igreja cheia do Espírito, ela não está isenta de passar por momentos de adversidades, mas ela está empoderada de passar por eles. Quando você está cheio do Espírito, não significa que você não tem mais problema, mas que você vai descobrir que em meio ao problema você não está sozinho. E que uma habilitação sobrenatural sobre a sua vida vai lhe ajudar a passar pela adversidade. Quando eu olho a história da igreja primitiva de Atos, eu vejo que a descida ela foi condicional para que eles suportassem as dificuldades que viriam a posterior. Então a descida do Espírito Santo não é só para que coisas aconteçam a partir de nós, é para que coisas aconteçam em nós, para que a gente possa passar por momentos que nós não teríamos facilidade de passar, se nós não tivéssemos revestido com essa autoridade, com esse poder. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando eu olho a história de Pedro, e você vai ver toda a diferença que a descida do Espírito Santo fez na vida dele. Eu tenho uma mensagem que eu preguei há muitos anos atrás, chamado Crente Sincero, mas sem poder, a respeito da vida de Pedro. Pedro era um crente sincero. Pedro era um crente sincero, mas sem poder. Por causa dessa ausência de poder, ele falava o que não devia falar na hora que não devia falar. Ele fazia o que não devia fazer na hora que não devia fazer. Por causa dessa sinceridade, mas essa ausência do controle do Espírito sobre a sua vida, Pedro achava algo de si que era mentiroso. Quando Jesus o questiona, ele diz, olha, eu vou morrer, todos vão te deixar. Eu não, pode contar comigo. Todo mundo te nega. Ele vai negar, Tiago vai te negar, fulano vai te negar, Judas vai te trair. Eu não. Aí Jesus, Pedro, você não se conhece. Em outras palavras, falou assim, você ainda não tem o domínio próprio total para você conseguir se entender, se ver. Então, eu vejo que Pedro, na sua sinceridade de vida, no seu cristianismo sincero, na sua busca de ser reto diante do Senhor, ele era um cristão sincero, ele era um crente sincero, mas faltava ali o poder que daria a ele o entendimento de si mesmo. Olhar para dentro de si, não com os olhos que ele tinha a seu respeito, mas com os olhos que Deus tinha a respeito dele. E você conhece a história. Quando Jesus diz assim, alguém vai te negar, e alguém vai te negar, Pedro falou, eu jamais vou te negar. Aí Jesus, Pedro, você não se conhece, antes o galo canta 3 vezes, você vai me negar. E eu acho que nem depois dessa palavra Pedro acreditou. Pedro tinha uma imagem dele tão interessante, tão interessante, que Pedro, mesmo sendo questionado por Jesus, Pedro não conseguia se ver fazendo aquilo. Todo mundo sabia quem era Pedro, só Pedro que não sabia quem era ele. E você conhece a história? Quando Jesus é preso, Pedro, por 3 ocasiões, nega Jesus. E quando o galo canta pela 3ª vez, aí cai a ficha, né? Ou cai o crédito, ou cai seja lá o que for. Não sei como é que falaria hoje. Caiu em si. Ficha é downloads. Ficha era da minha época de orelhão. E de orelhão tem 2 bem grandes, então eu entendo. Sabe? Mas assim, desceu o download de Pedro, Pedro olhou e não me conheço. E o choro de Pedro, a angústia de Pedro, diz que ele chorou amargamente.
não era fruto da decepção com ninguém, era fruto da decepção consigo mesmo. O que mais me chama a atenção é o comportamento de Jesus mediante a ação de Pedro. Jesus havia dito: Pedro, você é muito novo, você é garoto, você se manda muito. Você se manda muito. Aí você vai chegar a uma idade de maturidade, a palavra velha ali não é só em idade, é em maturidade, aonde você será conduzido. Não é você que se leva, você vai se deixar ser conduzido. Quando Pedro nega, a Bíblia diz, se não me engano, no Evangelho de Lucas, a Bíblia diz que Jesus passa, e quando Pedro nega pela terceira vez e o galo canta, a Bíblia tem uma expressão que eu acho fantástica, essa assim: e virando-se o Senhor. Eu gosto disso. Não sei se está no Evangelho de Lucas ou num dos Evangelhos, a Bíblia diz assim: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E eu tenho outra mensagem que eu prego dizendo assim: o que Jesus quis dizer com esse olhar? Seguramente não foi, eu não te disse, Pedro. Eu não te avisei? Aí, não. Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, fique tranquilo. Você precisava passar por isso. Mas eu sei quem é você e o que você carrega. E eu sei da sua importância no ministério, no chamado. O olhar de Jesus não era um olhar de condenação. Era um olhar de esperança, dizendo: Pedro, fica tranquilo. Vai dar certo. Uma hora você vai ser cheio do Espírito Santo. Uma hora você vai ser cheio do Espírito Santo. E a hora que o Espírito Santo descer sobre você, esse velho Pedro vai cair. Esse homem que é governado pelas emoções, esse impulsivo vai cair. E vai surgir um novo Pedro. Crente sincero. Mas sem o governo do Espírito, sem o poder do Espírito. Atos capítulo 2, a Bíblia diz que de repente, a promessa que Jesus tinha feito, nas suas últimas palavras: e ficarás em Jerusalém, até que do alto. Atos capítulo 1, versículo 8. Até que do alto, fala até que do alto, seja revestido do Espírito Santo. A partir daí, você sereis minha testemunha. A partir daí você consegue de fato ser uma testemunha aprovada. Jesus está profetizando para Pedro. Sabe, Pedro, até aqui, a ausência do controle do Espírito na sua vida produziu esse crente sincero, mas com muitas limitações, sem poder. Mas uma hora o Espírito Santo virá sobre a sua vida. E quando o Espírito Santo vier sobre a sua vida, ele vai morar em você, ele vai te encher. E ele vai ajudar nas tuas decisões, nos teus passos. E a partir daí, você será o mesmo crente sincero. Só que agora conduzido pelo poder do Espírito, pelo dunamis, pela dinamite, pela bomba do Espírito, quando vem dentro de nós e arrebenta tudo que precisa arrebentar. Atos capítulo 2. A Bíblia fala que estavam todos no mesmo local e de repente um forte vento veio. Um forte vento entrou naquele lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo e cada um falou na sua língua, falaram línguas, como línguas de fogo. Eu não quero, por gentileza, em forma alguma, entrar hoje no conceito do que seria línguas de fogo, não seriam, interpretação, não. Eu quero dizer para você que aquela visitação que produziu uma língua de fogo, que queimou o que precisava ser queimado, é o que eu preciso, é o que você precisa. É o que Pedro precisava. E esse mesmo Pedro, que não foi capaz de sustentar a sua fé diante de escravos, diante de serviçais, agora cheio desse Espírito Santo, cheio desse empoderamento, ele se posiciona e diz assim: olhai para mim.
Porque ele não está falando mais do homem Pedro. Está falando agora do Espírito que agia através dele. E ele começa, varões israelitas. O Pedro, que não foi capaz de confirmar a sua fé, mediante um grupo de pessoas que não podiam lhe fazer mal. Agora, sabe, é cheio do Espírito para testemunhar a sua fé diante daqueles que podiam persegui-los e fazê-lo mal. A descida do Espírito Santo, ela nos empodera para que a gente possa, primeiro, nos vencer, para que a gente possa ter uma atitude mais parecida com o que Deus nos fez para ser, mais parecida com Cristo. Que as nossas decisões, que as nossas ações, elas possam estar mais governadas pelo céu do que por mim mesmo. A descida do Espírito Santo, ela provocou, nessa ousadia de Pedro, ela provocou uma ousadia extraordinária que ele não tinha. E eu quero isso para a minha vida. E essa ousadia produz milagre. Essa ousadia produz conversão. E tudo está ok. Mas essa ousadia também habilita Pedro a passar pelo tempo das adversidades. É esse empoderamento na vida de Pedro que sustenta ele nos momentos de dificuldade, de luta e de tribulação. Essa é a mesma experiência de Jesus. Jesus com 30 anos de idade, ele se apresenta a João Batista. E a Bíblia diz que ele é batizado para que se cumpra todas as coisas. E quando Jesus está sendo batizado, a Bíblia diz que uma pomba, que era o Espírito Santo, veio e pousou sobre ele. Sabe, ficou sobre ele. Entrou, agora Jesus estava, sabe, empoderado, cheio do Espírito Santo. Sabe qual foi a ação seguinte? Sabe por que Jesus precisou daquele empoderamento? Porque ele saiu do batismo, do empoderamento, para 40 dias de jejum no deserto, para ser tentado pelo diabo. E se ele não tivesse cheio do Espírito Santo, teria sido muito mais difícil. Então, primeiro ele é cheio do Espírito Santo, e essa enchida do Espírito Santo deixa ele habilitado a passar pelo tempo de luta. Eu quero dizer, se você quer uma razão pela qual você precisa ser cheio do Espírito Santo, é que as lutas vão ficar mais fáceis de serem vencidas. Você e eu vamos ter mais facilidade de administrar adversidades. E foi isso que levou Jesus, essa descida do Espírito Santo, deu a Jesus o domínio próprio de falar o que devia falar na hora que devia falar. Eu tenho visto, ao longo da minha vida, alguns filmes, alguns cenários, alguns seriados a respeito de Jesus. E uma das coisas que me impressiona em Jesus é a sua serenidade, mediante a adversidade. E tem alguns diretores, né, que eles conseguem escolher um ator fantástico, não é? Eu vi esses dias uma cena onde passava Jesus lá com aquela mulher samaritana e aquele povo veio testar Jesus, sabe? Vieram com a pedra, você conhece a história? Senhor, aqui a mulher, o que o senhor diz? O que diz isso? E ele está ali escrevendo de cabeça baixa. Sabe? E Jesus não fala na hora, Jesus depois para, escreve um pouquinho, levanta. E cheio do Espírito, ele fala o que devia falar na hora que devia falar, para quem devia falar. Jesus não acusa ninguém, Jesus não acusa ela, Jesus leva as pessoas a refletirem. E a sua palavra de sabedoria é, ok, não quero julgar o caso dela, não quero julgar vocês, mas eu quero que vocês se julguem. Se alguém não tirar a primeira pedra. O que Jesus fez? Ele foi algo muito especial. Jesus estava dizendo assim, quem sou eu para julgar esta mulher? Quem são vocês para julgar essa mulher? Pelo contrário, ela que se julgue. E vocês que se julguem. Para aqueles que queriam apedrejar, se alguém nunca pecou, que atira a primeira pedra. Estava falando daqueles que não queriam assumir o seu pecado. Ou que seus pecados pareciam mais brandos diante de Deus do que daquela mulher. Mas para a mulher ele disse, vai, não peques mais. Reflita agora sobre a tua atitude. É essa ação do Espírito em nós, que em momento, em circunstâncias de adversidade, precisa fazer diferença na nossa vida. Querido, é isso que eu estou buscando. Eu não estou buscando o Espírito Santo para encher a igreja. Eu estou buscando o Espírito Santo para ser conhecido. Eu não estou aqui separando um mês de consagração,
buscando avivamento, sabe? Porque eu quero os louros do avivamento. Não, eu quero um Djalma transformados pelo Espírito. Eu quero uma verdade de vida transformada pelo Espírito. Eu quero nossos relacionamentos transformados pelo Espírito. Eu quero nosso casamento transformado pelo Espírito. Eu quero nossa vida transformada por esse Espírito. Porque se esse Espírito entrar em nós, querido, nós vamos poupar muito aborrecimento. Nós vamos poupar muito problema. Então, é sobre isso que eu quero pregar nesta manhã. O Espírito que entrou na vida da igreja. Que entrou na vida de Pedro. E que por causa desta descida do Espírito Santo, por causa desta ação do Espírito Santo, eles prevaleceram contra adversidades. Eles prevaleceram em momentos de dificuldade, em momentos de luta. A Bíblia diz no versículo 4 que eles estavam cheios do Espírito Santo. Cheios, Atos capítulo 2, eles estavam cheios do Espírito Santo. Mas a Bíblia também diz que eles foram, que projeta para mim Atos 2:4, por favor. Atos capítulo 2, versículo 4. Se puder rapidamente, Atos capítulo 2, versículo 4. Eu não tinha pedido esse texto. Tá. Olha lá, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Deixa eu colocar algo para você, a respeito do dom de línguas. Nós temos um SEV e vamos retornar com ele, nossos ensinos. No ano que vem, lá nós damos detalhes sobre a questão do dom de línguas e tudo que diz respeito a ele. Mas eu quero falar sobre algo hoje, dentro daquilo que é a minha proposta da mensagem de hoje. Por que a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito e manifestaram o dom de língua? Eu gosto de um texto. Entre uma das coisas pela qual eu devo buscar o dom de línguas, é que a Bíblia que diz que aquele que ora em línguas, ora bem para a sua própria edificação. Fala para mim, quem ora em línguas, ora bem e se edifica através da oração em línguas. Eu não estou falando da oração em línguas que produz algo nos outros, mas estou falando da oração em línguas que produz algo em mim. Assim como o Espírito Santo veio para transformar uma pessoa, que por consequência transformasse um ambiente, transformasse o coletivo, transformasse o ambiente, também o dom de línguas, sabe, ele não foi dado só para que, te digo minha serva, não. Isso também faz parte do dom de línguas e eu não tenho nada contra isso. É uma inspiração de Deus, o Espírito fala desta maneira, eu creio nisso. E muitas das coisas da minha vida foram profetizadas dessa maneira, então não sou contra, pelo contrário. Entretanto, o que eu quero abordar num dos aspectos do dom de língua é que você deve buscar o dom de língua não porque você quer profetizar, não porque você quer aparecer a partir dali, não porque o que o dom de língua vai produzir na sua vida para com os outros, mas você tem que buscar o dom de língua porque isso é bom para você. Isso é bom para você. Pastor, fala um pouco sobre o dom de língua. Cara, dom de língua é coisa de doido. Porque você fala que você não entende e acredita que está falando coisa boa. É um doido de bem com Deus. O que é dom de língua? É você falar o que você não entende, mas acredita que Deus que está governando aquelas palavras. E que aquilo de alguma forma está fazendo bem para você. E que de alguma forma aquilo está produzindo bem em você. Então, a igreja primitiva que prevaleceu sobre as adversidades, foi uma igreja que foi cheia do Espírito Santo. E cheia do Espírito Santo, ela passou a orar bem, ela passou a orar em línguas. E essa língua edificava eles. E essa edificação levou eles a suportarem momentos difíceis. Que é uma boa razão para orar em línguas. Isso vai te ajudar. Isso vai fazer você passar por momentos que você não sabe. Sabe quando lhe falta palavras? O Espírito intercede por você com línguas que você não sabe. Eu oro em línguas e oro com alegria. Eu oro em línguas e oro na minha casa. Eu oro em línguas porque eu preciso. Não oro em língua para você ficar impressionado comigo. Eu não oro em língua para impressionar Deus, porque a gente não impressiona Deus. Eu oro em língua porque isso faz bem para mim. E ainda que eu não entenda plenamente,
a, a tradução do que eu falo. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E esse gemido, muitas vezes, ele sai de dentro de nós com forma de palavras que nós não entendemos, mas são produzidas por Ele. Outro dia falamos mais sobre o dom de línguas. Mas a igreja que vence a adversidade, é a igreja cheia do Espírito Santo, que é aperfeiçoada pelas línguas para passar pelos momentos de adversidade. Gastei praticamente todo o tempo da minha mensagem falando sobre isso. Mas eu quero abordar rapidamente, não vou desenvolver, porque não precisa. Quatro características de uma igreja que venceu, algumas características de uma igreja que venceu a adversidade. Diga assim, a igreja que venceu a adversidade é porque estavam firmados no fundamento dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42. Essa igreja foi cheia do Espírito Santo. Mas agregado à descida do Espírito Santo, eles estavam baseados na palavra. Eu e você vamos vencer as adversidades quando, cheio do Espírito Santo, entendermos o valor da palavra em nós, o valor da doutrina em nós. Porque se por um lado o Espírito, ele te ajuda a lembrar todas as coisas, como é que ele vai te lembrar daquilo que você não botou para dentro? Me lembro um dia, um jovem me procurou e falou assim, pastor, ora por mim, pastor, eu preciso passar nesse vestibular. Eu fiz uma pergunta para ele, quanto foi que você estudou? Não, eu estudei bastante. Então tá bom, a minha oração vai ser a seguinte, Espírito Santo, ajuda a lembrar tudo que ele estudou, e aquilo que ele não estudou, não revela. Foi minha oração para ele. Pô, pastor, você não estudou? Se você estudou, você precisa só na hora ser lembrado. Você precisa lembrar do que você botou para dentro. Eu não vou orar para você ter uma revelação da interpretação de uma soma matemática que você nunca estudou ela. Mas eu vou orar para que você na hora tenha tranquilidade. O Espírito te faz lembrar tudo que você leu, tudo que você gastou tempo, tudo que você estudou. Ei, quando você é cheio do Espírito Santo, sabe, ele está pronto para tirar para fora aquilo que você botou para dentro. Eu vou repetir. Quando você está cheio do Espírito Santo, ele vai ajudar você a manifestar para fora aquilo que você botou para dentro. Se você não puser doutrina para dentro, o Espírito não tem como trabalhar em você. Se você não tiver Bíblia, se você não ler Bíblia, sabe, você está dizendo assim, Espírito Santo, dá para o Senhor me ajudar a adivinhar alguma coisa? E como a Bíblia diz que os adivinhos não herdarão o reino dos céus, ele não vai fazer isso, porque você vai para o inferno. Diga assim, a adversidade se vence com o poder do Espírito, extraindo de mim a doutrina que eu botei para dentro. Então você precisa de Bíblia. Para vencer a adversidade, você precisa do poder do Espírito, mas você precisa da doutrina, você precisa dos apóstolos. Segunda coisa pela qual uma igreja vence a adversidade. Ela vence porque não abriram mão da comunhão, mesmo sendo obrigados a se separarem. A perseguição levou eles à separação. Ainda que houvesse e houve por parte de muitos o intuito de distanciá-los fisicamente, o Espírito os uniu no coração. Não tem como você vencer sozinho. Olha para o lado e diga assim, não dá para vencer sozinho. Outro, não dá para vencer sozinho. Deixa eu colocar, o Espírito vai te ajudar a vencer, mas ele vai usar alguém com quem você tem comunhão para te ajudar a vencer. Eclesiastes fala sobre isso. É melhor serem dois do que ser um. Porque se um vier contra ele, o outro, ou seja, se a luta vier, você não está sozinho. Se um sentir frio, estiver frio,
Aquele tempo que você está esfriando espiritualmente, o outro vem e te aquece. Ouça, uma igreja que vence é aquela que não abre mão de andar junto, porque entende o valor do outro na sua vida. E ainda que situações tentem separar, ainda que pessoas tentem nos separar, a comunhão vai nos levar à vitória. Essa igreja venceu porque eles estavam debaixo da comunhão. Eles venceram porque eles sabiam o valor de andar junto. Agora é fácil andar junto? Não. Mas é exatamente aí que está a nossa vitória. A nossa vitória está nisso. E o Espírito Santo nos ajuda a nos esvaziar de nós mesmos, para que tenha espaço para a gente receber um pouquinho do outro. Meu Deus do céu, olha isso. O Espírito do Santo nos ajuda a nos esvaziar de algumas coisas dentro de nós. Porque se nós estivermos cheios, nós não recebemos nada do outro. Mas se você tiver com alguns espaços dentro de você, você vai aprender com outro. Eu vou aprender com o Edivaldo, vou aprender com o Nildo, eu vou aprender com o Luiz, eu vou aprender com o Léo. Comunhão. A comunhão ajuda uma igreja a vencer adversidades. Porque na comunhão, se alguém se levantar contra um, o outro está junto para guerrear. Se um tiver frio, o outro ajuda. Se um cair, o outro levanta. Diga amém. Diga assim, Senhor, eu preciso valorizar a comunhão. A comunhão te ajuda a vencer em tempos de adversidade. Não é só seu espírito, é o Espírito Santo em nós, a palavra que nos dá base e o irmão. Mas a igreja que vence em meio à adversidade, em terceiro lugar, ela vence porque elas não negligenciaram a oração. E eles prevaleciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Durante os meses que passaram, nós pregamos 20 mensagens sobre o Sermão do Monte, entre elas tem uma mensagem chamada oração. Eu não vou repregar sobre isso. Você sabe o valor da oração. Mas eu gosto muito do texto de Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. E eu citei isso naquela mensagem. Quando o Tiago é preso, morre, e não há nenhum escrito a respeito da intensidade da oração da igreja sobre Tiago. Eles prendem Pedro em seguida, e a igreja ora, e Pedro não morre. Eu costumo dizer o seguinte, o grande valor da oração é que tem coisas que se você não orar, elas vão acontecer e vão te prejudicar. Mas tem coisas que se você orar, Deus não vai permitir que elas aconteçam. A mesma verdade colocada de outra forma. Tem coisas que quando você ora, elas não acontecem. Você bloqueia o mundo espiritual. Mas tem coisas que quando você não ora, elas chegam e acontecem. Então a oração nos preserva no dia da adversidade. A oração nos sustenta no dia da adversidade. Em quarto lugar, uma igreja que vence a adversidade é uma igreja que acredita em milagres. Eu vou repetir. Querido, nós vivemos uma igreja muito... Como é que eu vou dizer assim? Na minha infância tinha café com leite. Café com leite é quem estava começando, né? Era uma brincadeira, criança pequenininha, dê café com leite. Dê café com leite, né? Uma igreja ainda muito infantilizada a respeito do poder de Deus através da cruz de Cristo para produzir milagres. E não é só crer em milagres, é viver os milagres que você crê. Não é só declarar os milagres, é ser madura e cheia do Espírito o suficiente para que o Espírito possa fazer milagres à vontade. Ouça, eu vou dizer para você algo aqui que eu creio. Eu creio
que uma igreja madura em milagres, ela vai recuperar viciados sem casa de recuperação. Não, eu não ouvi um amém. Eu vou dizer, claro, você é fruto disso. Vocês talvez não conhecem a história do pastor Rogério e da pastora Marta. Eram viciados na sua juventude. Nunca foram para a casa de recuperação. Eles foram para uma casa cheia do Espírito Santo, de um casal de pastores que o receberam e colocaram neles a verdade, e a verdade libertou eles. A casa de recuperação tem valor? Tem, mas eu creio numa igreja que o drogado entra drogado e sai curado, que o bêbado entra bêbado e sai curado, que o paralítico entra e ele sai levantando. Eu creio nesse poder. Agora você pergunta por que isso não está acontecendo? É porque nós ainda não temos a maturidade para lidar com isso. Tem muita gente se perdendo por causa disso. E eu creio que o Espírito Santo vai produzir em nós uma maturidade, onde essas coisas vão acontecer através de nós. Por favor, não estou falando contra a casa de recuperação. Eu acredito nelas, eu oro por elas. E nós ajudamos algumas casas de recuperação com cesta básica e até com dinheiro. Talvez vocês não saibam, mas, sabe, já que a gente não chegou nesse nível ainda, vamos fazer alguma coisa. Parada a gente não vai ficar. Mas como igreja, não foi uma, nem duas, nem três, nem 5 vezes que nós encaminhamos pessoas para a casa de recuperação. E até cooperamos com essa casa de recuperação, para que eles pudessem continuar o seu serviço. E louva a Deus por essas casas, porque pessoas são recuperadas ali dentro. Então não estou falando contra, só estou dizendo que uma igreja cheia do Espírito Santo, sabe, ela é capaz de produzir imediatamente aquilo que uma casa leva 9 meses. Fala assim, eu creio, eu quero fazer parte de uma igreja onde os milagres fluam com naturalidade. Porque é isso que está escrito ali em Isaías 61, que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus. E Jesus não abriu nenhuma casa de recuperação, nem nenhum hospital. O Espírito estava sobre ele, que era o Espírito Santo. Fazia com que as pessoas foram transformadas de tristeza para alegria. Diga amém. De angústia. Sabe? Presta atenção. Eu creio no poder do Espírito Santo. E é isso que uma igreja que faz diferença é isso. Estou terminando. Quinto lugar, uma igreja que vence mediante a adversidade é uma igreja que não está inerte à necessidade das pessoas que estão carecendo de ajuda. É uma igreja que não negligenciou a justiça e promove atos de justiça através da ação social. É uma igreja que cuida dos necessitados. A Bíblia diz que eles vendiam tudo e cuidavam dos necessitados, e todos eram supridos por isso. A igreja cheia do Espírito, ela não vai ficar parada olhando o outro passar necessidades. Uma igreja cheia do Espírito Santo é aquela que não vai negligenciar a ação social, a justiça social, os atos sociais. A igreja cheia do Espírito Santo, ela vai promover uma justiça social. Diga amém. Ainda que você tenha que vender algumas coisas para que isso aconteça. Sexto lugar, uma igreja que vence adversidades. É uma igreja cujo coração dela está cheia de vontade de ver almas convertidas. Não tem como você ser cheio do Espírito, se alegrar com aquilo que o Espírito faz em você e não querer que o Espírito faça no outro. Você foi salvo pelo convencimento do Espírito. E uma igreja cheia do Espírito, ela tem que ser uma ganhadora de almas. Uma pessoa cheia do Espírito, ela tem que ser cheia de almas. Alguns evangelistas dizem que se abrisse o coração de um crente de verdade e pudesse ouvir as palavras que saem dele, está escrito almas, 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 almas. Quando Deus fala sobre isso, Ele diz que o valor de uma alma é tão importante,
que quando uma alma se converte, é uma festa no céu. Uma igreja, pode subir, pastorados. Uma igreja que vence a adversidade é uma igreja ganhadora de almas. Levanta a mão e diz: Senhor, eu preciso ser um ganhador de almas. Sétimo lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela prevalece contra a adversidade, porque em meio à adversidade ela não perde a alegria. Fala assim: uma igreja cheia do Espírito Santo não perde a alegria no meio das lutas. Fique em pé, por gentileza. Você recebe essa palavra? É isso que nós queremos, uma descida do Espírito Santo. Nós queremos ver milagres, nós queremos ver pessoas empoderadas, nós queremos ver a igreja fluindo em profecia, nós queremos ver a igreja com vida, avivada. Mas nós queremos primeiro que essa vida entre em nós e nos habilite a vencer a adversidade. E nós vamos vencer a adversidade porque o Espírito Santo em nós, ele vai nos levar a entender o valor da palavra, ele vai nos levar a entender o valor da oração em línguas, ele vai levar a gente a entender o valor da comunhão, o valor da oração, o valor dos milagres, o valor da unidade, o valor das almas, o valor da alegria. Eu quero declarar que você vai ser cheio do Espírito Santo de uma maneira mais transbordante ainda. Vamos adorar.